Bem, obrigado. Quero saudar todos os que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos, provavelmente mais uma vez, à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É com gosto imenso que vos recebemos. Quero felicitar mais este aniversário da Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, mas, acima de tudo, saudar, congratular-me por esta cerimónia de homenagem que vai ocorrer. É uma festa, é sempre uma festa, uma homenagem que é feita àqueles que têm mérito, àqueles que prestaram serviços relevantes ao país e ao próprio saber. E é algo ótimo que seja esta faculdade a desenvolver esta iniciativa, uma iniciativa que deve muito a um instituto que aqui funciona, que é o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, cuja liderança, a alma, é o professor Paz Ferreira, mas que conta com inúmeros colaboradores. E há muitas razões para fazer essa homenagem, para fazer esta festa. Aproveito para lembrar, ou para, pela primeira vez, referir a quem ainda não ouviu, que foi aqui que se formou um professor ilustre inteiramente nesta faculdade, o professor Armindo Monteiro, que tinha uma obra importante na área de Direito Fiscal e Tributário. Foi o primeiro dos professores e doutores em Direito integralmente formado nesta casa, entre 1921 e 25. E já agora, numa nota já não tão institucional quanto semi-institucional, embora, entretanto, eu seja um especialista de Direito da Família e das sucessões, curiosamente, a minha primeira prestação de serviço docente foi em Direito Fiscal. Não me esqueço. Não deixamos fugir. Não, o universo é grande, não é? Mas transitei de Direito Fiscal para o Direito das Sucessões, portanto não foi assim muito doloroso. E no âmbito dessa prestação de serviço tive a oportunidade de conhecer alguns dos ilustres nomes que aqui se encontram representados e vão ser homenageados. Foi um gosto imenso. E é um gosto também, a título muito pessoal, porque o meu próprio pai era funcionário da Administração Fiscal, da Administração Tributária. E, portanto, tenho muitas razões para celebrar, para estar aqui também numa festa, uma festa boa para a faculdade, mas boa e justa para os que são homenageados. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Paes de Vasconcelos, Presidente do Conselho Científico. Eu venho aqui só dizer meia dúzia de palavrinhas em nome do Conselho Científico da Faculdade para lhes dizer que nós estamos muito honrados por os termos aqui. Ainda como Presidente do Conselho Científico, e como um civilista e comercialista que eu sou, eu quero confessar que não percebo rigorosamente nada de Direito Fiscal. Não é preciso exagerar no grau mas há uma coisa que eu percebo, é que não como civilista, mas como comercialista, que é fundamental a ligação do Direito Fiscal com o Direito Comercial e que falha, porque a faculdade está muito clivada, muito separada, talvez mesmo balcanizada entre setores. Nós vamos fazer o possível para reunificar, porque hoje em dia ninguém pode fazer nada praticamente em Direito Comercial se não pensar na parte fiscal, como é evidente, e essa é uma fraqueza que eu tenho. Para o último, que eu gosto sempre muito rápido, eu queria prestar-vos uma homenagem muito grande. E esta tem a ver com algo que nós temos em comum e que não costuma ser enfatizado. Tanto a administração fiscal como a faculdade fazem parte do Estado. E o Estado ainda existe. E o Estado é o representante da comunidade e do bem comum. E não pode haver comunidade nem bem comum sem haver administração fiscal. E isto nunca é demais enfatizar. Eu acho que ainda há uns heróis que vão mantendo o Estado vivo e a funcionar à custa de um trabalho imenso que tem, com dificuldades quase inultrapassáveis e com a raiva de imensa gente. Portanto, eu queria dizer que bem-ajam, não desfaleçam, continuem. Eu pago os meus impostos todos, não percebo nada. Quando quero saber, pergunto e queria prestar uma homenagem que é pessoal, como pessoa, como cidadão,
como professor e como presidente do Conselho Científico desta faculdade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Diretor, Sr. Presidente do Conselho Científico, Sr. Presidente da Administração Tributária, Sr. Dr. João Amaral Tomás, nosso querido amigo e convidado de honra hoje, Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Isto dá sempre a gafe do costume que eu esquecer-me de uma grande parte das pessoas que queria cumprimentar individualizadamente, de maneira que peço-vos a todos que se considerem, digamos, cumprimentados, o Diretor-Geral do Tribunal de Contas, enfim, é melhor não continuar a olhar para a sala, o Conselheiro Ernesto Cunha, enfim, o costume. Mas queria sobretudo dizer da minha grande alegria de vos ter aqui connosco, muitos são caras muito permanentes nas nossas realizações, outros estarão aqui pela primeira vez e esperemos que esta primeira vez dê vontade de voltar aqui. Que mais não seja, porque a iniciativa dos senadores da fiscalidade vai continuar, é uma das tristes leis da vida em que vamos envelhecendo e, portanto, vamos começando a merecer esses títulos de séniores, de senadores, de coisas assim. A mim, por exemplo, que ainda não tenho idade, mas já me insistem em vender-me bilhetes no cinema a preço de sénior e nos museus e em vários sítios, e, enfim, pronto, a vida está difícil. Se eles me querem dar, porque é que... Já, a princípio ainda tentava lutar, mas pareciam umas senhoras com ar, quem diz porque é que este não quer, pronto, paciência. Bem, não se preocupem que depois do exemplo de capacidade de síntese dada pelos meus colegas, tentarei também ser rápido, embora, enfim, seja obrigado a dar um pouco mais conta de algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para uma dupla, se quisermos, celebração. Por um lado, estamos a assinalar a publicação de mais um ano da Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal e depois estamos a homenagear um conjunto de cidadãos que deu ao país e à administração tributária o melhor da sua inteligência, energia e trabalho. E já foi aqui muito bem sublinhado pelo professor Pedro Paes Concelos o quanto isto significa nos dias cínicos que correm. Ora bem, a nossa revista, como muitos estarão recordados, porque estiveram aqui connosco nesse dia, começou a ser publicada em abril de 2008. Neste mesmo auditório, reunimos-nos numa bela sessão com um magnífico agrupamento musical, as Vivaldianas, que tocaram para nós as 4 estações do Vivaldi e do Piazzolla. A ideia, por um lado, era assinalar que a revista saía com cada estação e, por outro lado, marcar, digamos, a nossa ligação e o nosso entendimento de que a ciência fiscal e a ciência financeira têm que ter uma ligação forte à cultura. Nesse momento, abril de 2008, a terrível crise ainda não se abatera sobre nós, a recessão não se instalara, mesmo que já existissem sinais que os anos felizes estavam a acabar e que as portas do inferno se iriam abrir, não necessariamente para os pecadores, mas para muitos justos que tinham sido induzidos ao pecado por esses próprios pecadores. Recordando essa sessão fundadora, não posso deixar de ficar com o amargo travo de que, de todas as estações, das 4 estações tocadas, aquela que se instalou no nosso cotidiano foi o inverno do nosso descontentamento. Ainda que, de vez em quando, um ou outro raio de sol envergonhado apareça por aí, mas não chegue para fazer esquecer a dureza cotidiana. A revista manteve-se ao longo destes anos, graças a um conjunto impressionante de boas vontades, desde aqueles que a organizam, que nela trabalham, que a publicam, aos que confiaram em nós, sobretudo ao TOC, que quero agradecer vivamente na pessoa do professor do bastonário Domingos de Azevedo, e depois, digamos, a todos os nossos leitores e todos aqueles que espontaneamente apareceram a oferecer-nos artigos, e deixo aqui este desafio para que escrevam na revista, venham debater connosco os grandes temas da fiscalidade e já agora das finanças públicas, porque não deixo de ter alguma pena que a revista se tenha tornado essencialmente uma revista de direito fiscal, o que é excelente, mas gostava que ela tivesse uma componente de finanças públicas. Aliás, curiosamente, foi o Sr. Diretor-Geral, o professor Azevedo Pereira, que uma vez num depoimento dizia isto. Bom, a revista basicamente é uma revista de fiscal, as finanças públicas foram-se perdendo um pouco pelo caminho.
Coisa que também se percebe, porque os impostos ocupam-nos tanto que às vezes esquecemos de pensar mais amplamente nas políticas públicas e umas coisas assim. Procuramos todos os anos assinalar o nosso aniversário com os meios que temos, com mais ou menos espetacularidade, mas tivemos sessões de extraordinária qualidade. Tivemos connosco o Bernardo Sassetti, a quem presto comovida homenagem, a sua memória, o Camané, tivemos os Lisbon Swingers, tivemos a banda do Horácio Negrão, vimos filmes na Cinemateca, ouvimos pessoas de exceção, os professores Barata Mora, Sampaio da Nova, Tolentino Mendonça, Viriato Serranho Marques, Pedro Adão e Silva. Refletimos e tivemos momentos de prazer, como é nosso dever e nosso direito. E orgulho-me de ter contribuído para esses espaços de exercício cívico e de felicidade. Paralelamente, o IDEF, que, como sabem, edita a revista, promoveu dezenas de conferências, com a participação de centenas dos mais reputados especialistas. Trouxemos até nós figuras de grande relevo da economia pública e da fiscalidade internacional. Os melhores economistas, sociólogos, políticos, fiscalistas, gestores, num ou noutro momento, juntaram-se a nós e às nossas sessões. Debatemos a crise, debatemos a justiça social, debatemos a Troika, debatemos a Europa, debatemos a justiça fiscal, debatemos as reformas fiscais, essas. Em suma, procuramos acompanhar a par e passo a evolução económica e social do país. São diversas as publicações que acompanharam essa atividade e creio que nos podemos orgulhar que elas ficarão como referências de um período deprimente da vida portuguesa. Tão deprimente que o qualifiquei dos anos de chumbo. E que, infelizmente, creio que só com muita dificuldade penso que podemos julgar que estão a chegar ao fim. Vamos continuar, porque este é o nosso dever de cidadãos e de universitários. E porque esta é a nossa forma de corresponder ao repto do grande reitor Sampaio da Nova, o grande artífice da criação desta universidade unificada, da grande Universidade de Lisboa, e que falava na Universidade com C, para significar o dever da universidade de se integrar na sociedade, de prestar, digamos, a sua contribuição para a sociedade. Este ano fizemos coincidir o aniversário da revista com a segunda sessão dos Senadores da Fiscalidade. A iniciativa começou o ano passado e, como já disse, iremos manter, e através da qual, num país tão pouco dado a reconhecer o mérito, tentamos expressar, no nosso pequeno domínio, o profundo reconhecimento que temos por aqueles que serviram a causa fiscal. Deixem-me dirigir uma palavra muito especial ao Dr. João Amaral Tomás, grande servidor público, e já aqui se tem falado nisto. O seu currículo é um currículo admirável, são tantas as dívidas que o Estado português contraiu com ele nas mais diversas funções, como governante, na administração tributária, na representação em Bruxelas, agora no Banco de Portugal, na sua permanente atividade nas missões internacionais, como assessor das principais organizações económicas internacionais, que, enfim, trata-se de alguém que admiro profundamente, de quem tenho o privilégio de ser amigo há muitos anos, e creio que todos aqui na sala sentimos uma grande alegria por o ter aqui hoje connosco e por o poder participar dos seus conhecimentos, sempre tão atualizados, sempre tão pertinentes. Outra palavra especial para o professor Azevedo Pereira, que parece que está a terminar a sua comissão, como é que se dizia no tempo da tropa, comissão de serviço, e prepara-se para voltar à academia, suponho, a não ser que tenha outras tentações ocultas, mas essas não nos vai confessar aqui com certeza, e, portanto, também a expressão da minha admiração, seguramente partilhada por todos os presentes. E depois, outra palavra especial para o grande jornalista Nicolau Santos, que é um companheiro de jornada reflexiva durante estes duros anos e cuja qualidade e isenção lhe asseguraram um lugar ímpar no panorama mediático português. Hoje, ele traz-nos o seu amor à música e à poesia para uma atuação em que se fará acompanhar da excelente banda de Manuel Lourenço. Os meus agradecimentos a todos eles. Os cultores da fiscalidade são, na grande maioria, pessoas de cultura e de sensibilidade, contrariamente ao que alguns contribuintes podem ser levados a pensar, que se trata de frios e
como dizer, frios e impiedosas pessoas que não refletem, que não pensam, que não sentem. Não, eles são a expressão daquilo que de mais importante há, que é o consenso que se pode estabelecer na sociedade sobre o pagamento de impostos que viabilizem o funcionamento da máquina administrativa, o funcionamento do Estado. E para provar isto, também teremos connosco o Dr. Américo Brás Carlos, que acaba de publicar mais um livro de poesia e, portanto, também nos lerá algumas destas poesias e espero que, julgo que ainda não chegou, com o seu conselheiro Jorge Lino de Sousa, outro exemplo de dedicação à cultura, se junte também para nos ler um poema para partilhar esta alegria connosco. Estou convencido que vamos sair aqui esta noite mais unidos na nossa amizade, mais firmes nos nossos deveres de cidadania. A maioria de nós provavelmente partirá em breve de férias conquista do Estado Social. Este direito que, como tantos outros, temos que defender. Nesta sala estão seguramente pessoas de pensamento muito diverso. Sei que é uma coisa que têm em comum. São pessoas de pensamento livre. E sei que são pessoas cujo pensamento está orientado para o bem comum. E esta é a única coisa que conta, creio eu. Para estas pessoas e com estas pessoas continuaremos a trabalhar. Muito obrigado a todos e venha a música.